E agora, para continuar, eu vou chamar a doutora Vanessa Montanari, que é médica endocrinologista também, atua no IBTED e em muitas outras instituições. Ela que tem uma experiência aí com diabetes tipo 1 e tecnologia importantíssima, né? E também uma experiência vivida com diabetes tipo 1, por isso conhece bem como é o dia a dia de diabetes. E a gente convidou a Vanessa para poder falar sobre sensores de glicose, tecnologias de acesso restrito, impacto na expectativa de vida, né, das pessoas com diabetes tipo 1. Muito obrigado pela presença, Vanessa. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, palestrantes fantásticos que eu conheço há muitos anos da minha vida. E para mim ficou a parte realmente de tecnologia. Eu trabalho com tecnologia há um bom tempo, só que eu costumo falar que o meu maior conflito de interesse é ter um filho com diabetes tipo 1, que convive com diabetes tipo 1 há 13 anos, né? E isso fez eu estudar muito sobre tecnologia e educação em diabetes. Trabalho no IBTED, né? Tecnologia. E vamos passar aqui. Bom, vamos falar o que que os estudos brasileiros, né, falam sobre diabetes tipo 1 e impacto dessas tecnologias, né? Ah, um estudo muito bom foi feito pela doutora Marília, ele chama Brasdiab, tá? Então, ele é um estudo que mostrou, um estudo imenso brasileiro, feito em vários centros, é um estudo multicêntrico, que foi feito e mostrou que vários pacientes de vários centros, né, terciários, né, que são centros de excelência, né, de atendimento em pessoas com diabetes, a glicada média era de 9 a 9,3%, que a gente sabe, péssimo, péssimo essa hemoglobina glicada para dar complicações do diabetes. Menos de 30% tinha bom controle, a maioria tinha uma glicada menor que 7%. 19% das pessoas tinham hipoglicemia grave. 35,7% das pessoas retinopatia, a maioria evolui para deficiência visual, né? 25,2% doença renal crônica. Então, assim, a maioria das pessoas com diabetes no Brasil são maltratadas, mal conduzidas e não estão em bom controle. Percebeu-se também nesse estudo, no Brasdiab, que o uso de bomba de insulina e análogos, isso que era uma bomba de insulina que só entregava insulina na época, não era AID, né, que é o sistema automatizado que temos hoje, diminuía a glicada em torno de 1,5% e 3,5% e ainda tinha uma bela redução das hipoglicemias, só que isso era muito pouco, né? Só 1% da população tinha acesso a esses tratamentos. Mortalidade de diabetes tipo 1, 3 vezes maior do que quem não tem diabetes. Quais são as principais causas de óbito? Doença renal crônica, cetoacidose diabética, complicações cardiovasculares, eu vou falar muito sobre isso. E aí, outro estudo muito importante, vários estudos mostraram que a monitorização contínua, flash no Brasil, né, até a intermitente, né, que era inicial que a gente tinha, melhora o controle glicêmico, aumenta o tempo no alvo, né, no tempo time range, e diminui hipoglicemia e hiperglicemia. Fora que existe uma análise econômica, farmacoeconomia, que mostra que existe sim um alto custo-efetividade, uma melhora, né, dessas complicações. E eu vou passar isso para vocês. O maior problema nosso no Brasil, desigualdade de acesso, né? Então, desigualdade de acesso, eu creio que a desigualdade de acesso é acesso de é, educação básica. Eu sempre falo isso. Não adianta a gente ter um monte de instrumentos, devices, medicações, se a gente não tem educação básica, tanto de equipe de saúde quanto do próprio paciente. E aí você gera um pior controle glicêmico, pessoas com renda, escolaridade menor têm menos controle. Esses usos de bombas e sensores depende do nível socioeconômico da pessoa, e o acesso é restrito às tecnologias, gera uma desigualdade muito grande e maior risco para pacientes com pouco nível aquisitivo. Ah, passando, vamos. Aí. E não posso falar, né? Isso aqui foi uma capacitação que eu fiz com Vozes do Advocacy, que todos vocês devem conhecer muito bem, com a Vanessa Pirolo. E
a neuropatia periférica diabética é totalmente negligenciada, né? A gente tem, eu trabalho no SUS há mais de 20 anos da minha vida, e eu vejo que realmente o tempo que tem para tanto a pessoa do nível primário, o clínico, atendendo aquele monte de gente para examinar um pé, é quase que impossível. Agora, nas APS, né, em alguns UBS, algumas UBS, vocês têm uma equipe de enfermagem que vê os pés. E em 2023, fizeram um estudo que levantaram, né, da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, 200, mais de 282 mil cirurgias de amputações de membros inferiores. Isso aqui, para a gente que é endócrino, que trabalha em nível secundário ou terciário, é comum. Várias vezes o cara aparece na sua consulta, lá na sua frente, na primeira consulta com o endocrinologista, já sem o pé. Então, para a gente, isso é muito comum, né? Então, é muito triste isso. E isso tem que ser mudado. Ah, vamos falar, então, complicações cardiovasculares. Pessoas com diabetes tipo 1 perdem de 10 a 15 anos de expectativa de vida, principalmente por complicações cardiovasculares. Se a gente pensar que diabetes tipo 1 ela é uma doença não só de glicose, ela é uma doença que afeta totalmente o sistema cardiovascular. A hiperglicemia crônica, ela gera o estresse oxidativo, disfunção endotelial, né? A parte de dentro dos vasos, inflamação vascular, deixa o sangue viscoso, favorecendo várias doenças cardiovasculares. As hipoglicemias recorrentes favorecem a arritmia, né? Vocês já ouviram falar do dead in bed, as pessoas que morrem à noite por bradicardia, alterações protrombóticas, os vasos ficam com facilidade de obstrução, né? E dano secundário ao próprio músculo cardíaco. No Brasil, o acesso restrito às tecnologias e de monitoramento agrava esse cenário, criando uma iniquidade, né? Uma iniquidade estrutural que traduz efeitos clínicos piores para esses pacientes. Então, nós temos 4,5 vezes mais risco de morte cardiovascular em pessoas com diabetes tipo 1. E, e a hemoglobina glicada? Muitos anos nós, né, ficávamos só centrados na glicada. A glicada ela é uma média de glicêmica de 3 meses. Ela, não, ela é uma estrutura que você vê em tempo muito prolongado. Agora a gente vê que a gente precisa ver em tempos mais curtos esse controle, para a gente ter um controle melhor e não ficar parado na inércia terapêutica. Quanto mais a gente analisa um paciente num tempo curto, né, a gente consegue um bom negócio em relação à evolução desse paciente. A glicada ela demora, são 3 meses, ela tem vários vieses, então ela esconde flutuações o hiper, montanha-russa, ela esconde hipoglicemias ocultas, a pessoa à noite, né? Ela não mede a glicose. A glicemia capilar não é feita às 3 horas da madrugada, a não ser que você peça para o seu paciente. O sensor de glicose mede de minuto em minuto, o sensor livre mede de minuto em minuto. Ele vê de manhã como que ficou o gráfico da noite, se teve hipo, ele liga para o médico, poxa, tive hipo essa noite inteira. No dia seguinte, essa é a diferença da monitorização contínua de glicose. Tempo no alvo, né? Então, lembre que, por consenso internacional, o tempo no alvo é entre 70 e 180, né? As pessoas discutem muito sobre isso, mas é o tempo já feito por vários estudos científicos. E uma revisão sistemática de 34 estudos de 20.852 pacientes confirma que o tempo no alvo, né, o time range, é a métrica mais consistente associada a complicações do diabetes. Várias complicações já foram vistas esse tempo, a gente tem vários estudos superando a hemoglobina glicada como preditor de mortalidade cardiovascular, mesmo porque a glicada, às vezes ela está lindinha, maravilhosa, só que a pessoa vive em hipoglicemia, e isso também é um risco de arritmia cardiovascular. Cada redução, esse fato é legal, cada redução de 10% do tempo no alvo, ele eleva a mortalidade cardiovascular em 5%, né? Então, quanto mais a gente tiver o tempo no alvo aumentado, melhor para o paciente. Aqui mostra MACE. O que é o MACE, né? É a mortalidade cardiovascular ou infarto agudo do miocárdio não fatal ou AVC não fatal. Isso significa toda essa entidade chamada MACE. O tempo no alvo maior que
70% associa redução significativa de MACE. Então, onde que eu estou falando de estudos? Esse é o estudo DEVOT, com 5.774 pacientes de diabetes tipo 2, agora é tipo 2, com alto risco cardiovascular, né? A cada 10 pontos percentuais de aumento no tempo no alvo, você tem redução de 6% de risco cardiovascular. A cada redução de 10% de risco de hipoglicemia severa, você também diminui o risco de arritmias e causas neuropatia autonômica por causa de risco de hipoglicemia. Então, é muito importante você ter essa visão de que o tempo no alvo acima de 180% é um marco para que a pessoa não tenha esses riscos. E a hipoglicemia severa, né? Hipoglicemia severa abaixo de 54, duplica o risco de hospitalização. Vamos falar em custo, então. Quanto custa uma hospitalização cardiovascular? É o que mais existe, tanto no SUS quanto nos planos de saúde, né? As pessoas, a maior a causa de hospitalização é cardiovascular. E essa corte sueca, né, foi feito na Suécia, verificou, né, 14 mil, se vê que é bastante gente, um segmento de 2 anos. Pessoas com diabetes tipo 1 tiveram histórico, né, de hipoglicemia severa e aumentou, né, quem tinha essa hipoglicemia severa aumentou muito o risco de complicações cardiovasculares em torno de 2 vezes a mais, entendeu? Do que os que não tinham. Por que que isso acontece quando a gente tem hipoglicemia severa, né? Por que que aumenta tanto o risco de hospitalização e risco cardiovascular? Taquicardia, hipertensão reativa. A pessoa tem uma hipertensão reativa, ela fica entrando nessa questão da neuropatia, né? E aí aumenta a protrombina, aumenta a ativação plaquetária, favorecendo a viscosidade maior do sangue. Existe uma resposta pró-inflamatória, o corpo fica todo inflamado, né? Quando a gente tem muita hipoglicemia. Arritmia cardíaca, né? Já falei para vocês, esse prolongamento do QT favorece morte, né? Favorece arritmias graves. Disfunção do endotélio e dano miocárdico é por conta de todas essas alterações fisiopatológicas. Então, a hipoglicemia por si só é um fator de risco cardiovascular que aumenta em 2 vezes esse risco. O uso de CGM, né? Foi feito vários estudos em todos esses países, vários países estudaram e sim, o CGM, mesmo de forma intermitente, né, que não era de uso contínuo, como a gente usa hoje, por exemplo, o Libre 2, o Cybionics, a gente usa continuamente, mesmo intermitente, reduz em 78% complicações cardiovasculares pós-hipoglicemia severa. Por quê? Porque ele reduz a hipoglicemia, a pessoa enxerga que ela está tendo. Ela tá, a medição, agora a gente tem os alarmes mostram, a pessoa toma atitude antes. Então, é muito importante que isso seja levada, né? Esses fatos sejam levados. São estudos científicos, não é a mãe pâncreas aqui falando, são os estudos científicos. São estudos reais que mostram que a gente tem uma redução de 78% de complicações cardiovasculares que vai onerar o Estado. Esse estudo sueco, com 11.822 adultos com diabetes tipo 1, mostrou que o CGM reduz insuficiência cardíaca, né? Então, assim, todos esses fatores favorecem também a insuficiência cardíaca. Ele reduz a insuficiência cardíaca em 75%, reduz AVC em 52% e hospitalizações totais, que é onde é o gargalo do custo do SUS, por exemplo, é o maior gargalo, é a hospitalização por a pessoa chegar lá já toda complicada, em 68%, entendeu? Então, assim, aqui essa tabela mostra tudo, né? E eu vejo aqui, pô, se você for ver, ó, doença arterial periférica, que é o que provoca, né, a amputação, menos 79%, você reduz tudo, né? Você reduz uma cetoacidose, que o doutor Cagliari falou, você reduz em 45%, né? Lá na Unifesp fizeram um estudo, né? A maioria das pessoas que tinham cetoacidose recorrente tinha uma glicada de 15%, né? A maioria usava glicemia capilar, não usava sensor. Então, a gente tem que pensar no uso de sensor para reduzir risco e reduzir hospitalização, contudo, reduzir custo. O CGM, ele reduz mortalidade total para coisa, né? Olha só, você tem um
um dispositivo tecnológico, né? Foi estudado em 12 mil pessoas nos Estados Unidos e reduz com efeito dose e resposta. Então, quanto mais o cara usa, né? Quanto mais o cara usa, menos hospitalização, menos mortalidade ele tem. E negar o acesso à monitorização contínua vai ter muito mais custo do que fornecer ele. Isso é óbvio, né? E a gente tem todos esses estudos no final, eu vou dar meu e-mail, eu vou mandar, aliás, eu vou mandar essa apresentação para vocês, porque é muito rápido que a gente tem que passar aqui. Olha só, na Bélgica, né, você reduz em 67% o dia de hospitalização por causa relacionada ao diabetes. Na França, estudo Reli, você reduz hospitalização em eventos agudos por diabetes em 2 anos. Finlândia, atendimento de emergência. Isso tudo é custo. Isso tudo é custo. Na Bélgica, hospitalização por hipoglicemia severa e cetoacidose. Eu trabalhei em emergência. O que mais chegava era hipoglicemia, quando não existia sensor, que eu já trabalhei quando não existia sensor, né? Então, assim, o custo direto de uma hospitalização por infarto, AVC, cetoacidose, supera amplamente o custo de fornecimento de CGM, supera muito. E esses dados internacionais convergem, né? Conforme a gente viu nesses estudos aqui. E no Brasil, hein, gente? Existe estudo? Sim, existem estudos. Existe o estudo de custo-efetividade do Freestyle Libre no Brasil, né, de 2023. Depois eu passo ele inteiro para quem quiser, né? Existe uma análise econômica que mostrou que a monitorização flash pode ser custo-efetiva, que é do Brasdiab, né? E que isso depende da incorporação e acesso por causa da desigualdade regional e socioeconômica. Então, tudo isso tem que ser visto. Nosso país é muito desigual, e existem muitos lugares que não têm acesso, né? Esse paciente aqui que eu coloquei aqui para vocês verem é um paciente que nunca tinha usado sensor, a primeira vez. Ele achava que ele estava ótimo com a glicada dele de 8,5 com uma pontinha de dedo de 180 por dia. Então, assim, a gente vê que ele está bem fora e com risco cardiovascular. Caminho para superação, políticas públicas, educação, extremamente importante. Quem quiser fazer a consulta pública que a Carla Mello já falou, tira o QR Code aqui, tá? Tecnologia sozinha não reduz mortalidade. É necessário capacitar o paciente, precisa de educação do paciente para ele interpretar os seus dados, ajustar a dose, treinar a equipe de ponta, né? E reduzir a burocracia. Dá tempo de eu falar de bomba? Bom, vou Em, falar em, muito em um rápido minuto? de sistema ID, tá? O sistema ID é a junção de sensor, bomba e o algoritmo. Só vou dizer para vocês que é o padrão ouro em todos esses países que já usa, através dessa revisão sistemática para vocês lerem, ela reduz o tempo, ela aumenta o tempo no alvo em 11,6%, reduz glicada e diminui o tempo em hiperglicemia, é o padrão ouro de tratamento do diabetes. Esse sistema aí dele é custo efetivo. Vários estudos britânicos já mostraram isso de qualidade de vida. Não é qualidade de ser feliz ou não sei o quê, é qualidade de saúde. Eles contam com qualidade de saúde, que é o projeto deles, Quali, né? Então, no nosso SUS, tem, tudo é por judicialização, não tem estudos multicêntricos sobre isso, e aí a condição é mensurável, menor adesão, né, o tratamento, a glicada ela é muito mais alta, né, aqui no Brasil do que a média europeia, que já usa isso, e aí o custo, excesso de hospitalização por cetoacidose, hipoglicemia severa e doenças cardiovasculares. Obrigada. E quem quiser os estudos, pode mandar e-mail, que eu passo todos os estudos para você. Muito obrigado, Vanessa. Excelente. Não tenho dúvida de que todos querem os estudos, né? Foram realmente dados aí muito impressionantes e que enriquecem muito, né, o nosso repertório para falar sobre por que, né, essas diferentes tecnologias devem estar disponíveis, acessíveis, né, para as pessoas que vivem com diabetes tipo 1 e evidências muito consistentes para essa consulta pública que está aberta, inclusive, e assim como para outros temas que foram também abordados pela Carla, né, e que você também trouxe, né, quando se fala sobre
a- o acesso à bomba de insulina, sensor, ao sistema integrado, né, seja através do sistema público, seja do privado.